O ser surdo é um corpo oprimido ou corpo político? Professor Doutor Elias Paulino da Cunha Júnior, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, é justiça. Dê o like e compartilhe. Coisas legais e que trazem uma presença muito significativa sua aqui na banca, pela história que a gente já viveu. Né? Quando eu penso na citação que você destacou ali de Don Quixote, sobre a percepção que o Don Quixote tem do mundo e esse desejo de transformar o mundo, que remete a uma certa curiosidade, a uma ideia de leitura de mundo diferenciada, né? Que não aceita que o que está né? Sempre está denunciando e pensando na possibilidade de um novo mundo, um desejo ardente de mudar o mundo, né? De virar ele de ponta cabeça e de repensar ele a partir de uma indignação ou de uma força interna que pensa que o mundo não precisa ser e nem deve ser como é. Né? Então, eu acho que, dentro da minha pesquisa, essa reorganização ela é o corpo. Né? Quando você colocou o texto erguendo a voz, né? Esse erguer a voz tem a ver com essa energia que passa pelo corpo e chega às mãos dessa pessoa surda que quer modificar o mundo. Né? Então, eu acho que essa discussão que eu trago ali no trabalho sobre fronteira, sobre espaço, né, e como o surdo ocupa esse lugar, eu acho que é justamente isso que você está falando também, que quando você citou da dificuldade que o surdo tem de fazer pequenas conversas com pessoas ao redor. Né? São muitas questões que vêm. Então, eu lembro de situações dentro da escola onde eu fui impedido, né, de me comunicar claramente com os colegas, de compreender claramente sobre o que estava sendo dito ao meu redor. Né? O meu corpo era um corpo estranho e um corpo reprimido naquele espaço. E eu acredito que, nesse caso, os professores, o professor precisa se incomodar quando ele percebe que tem corpos que estão sendo compreendidos como corpos que não cabem nesses espaços. Né? Esse professor precisa se perguntar: o que eu faço para esse corpo desoprimir, né? Desapertar? Né? O que eu faço para... Então, mas isso é uma responsabilidade do professor, mas também uma discussão coletiva. Né? A sociedade, de alguma forma, já entrega uma série de limites e limitações para a gente, barreiras. Né? O modelo de existência da sociedade a qual dizem que a gente deve seguir já é um modelo limitado, é um problema que a gente sabe. Você citou o Paulo Freire está falando isso o tempo inteiro, o quanto a escola reproduz estruturas de opressão e que a gente precisa fazer uma pedagogia outra que faça com que a pessoa se transforme em si e ocupe um espaço libertador, como diz o Paulo Freire, né? E autônomo, né? Onde a pessoa tem autonomia para pensar. Então, eu acredito que essa autonomia ela é uma apropriação que a pessoa constrói ao longo da vida. Né? E ela é material, ela é concreta, ela é real, ela não é só da relação da ideia, ela tem a ver com o impacto que a barreira e que os limites impõem ao corpo, né, de pessoas como eu, eles são sentidos no meu corpo, e o estado de liberdade precisa ser sentido pelo meu corpo também, ele precisa ser material. Né? Então, a resistência ela é uma prática que precisa ser vivenciada dentro da escola enquanto prática. Né? Seja no ensino superior, em outros espaços, ou até no diálogo acadêmico com esse remexer das epistemologias que parecem estar estabilizadas. Né? Então, a própria mobilidade que eu discuto como conceito ali, ela é uma mobilidade que de alguma forma precisa dialogar com pensamentos outros. Né? A gente ainda tem muito pouco debate filosófico que pense o corpo da pessoa surda como um território de produção de discurso, um território que não dá mais para ficar fechado em si mesmo, deprimido. Né? Ele precisa ter ferramentas para se colocar. Né? Então, esse lugar do corpo é a principal resistência. Né? Ela é a resistência, é o dispositivo de autonomia, é onde a transformação vai se realizar, porque é nele que a barreira foi colocada, é no corpo em que diziam que essa língua não serve, que você não vai conseguir, é o corpo que estava resistindo de alguma forma. Então, são as práticas didáticas, as posturas pedagógicas, elas vão ser transformadas quando elas começarem a repensar a partir do corpo surdo.
porque é nesse momento em que a percepção muda. Quando as pessoas pensam assim, que tal coisa está assim e assim, não dá para continuar assim, não pode continuar assim, porque está sendo pensado a partir de uma outra percepção. Então, pensar em outros modelos é pensar em todas essas negativas que foram feitas à pessoa surda. Você não pode, você não deve, você não consegue. E não é por alguma coisa que eu fiz, é por uma coisa que eu sou. Né? Então, quando você diz para a pessoa que ela não pode por causa de uma coisa que ela você está construindo uma identidade dela de incompetência e de incapacidade. Quando a gente discute identidade e cultura surda, a gente quer mudar principalmente aquilo que escorre sobre o corpo do surdo, dizendo que ele não é capaz ou não, você é capaz, é possível. Né? O pensamento neoliberal ele é um pensamento capacitista, ele é um pensamento que não trabalha com presentificação, ele precisa despresentificar para poder produzir. Né? E quando a gente pensa uma epistemologia que tenta se libertar desses princípios neoliberais, é uma epistemologia que fala de autonomia. E se ela fala de autonomia, ela fala de uma prática educativa que se dispõe à transformação e não à permanência. Então, dialogando com você, essa ideia de resistência no mundo, ela é uma ideia de resistência no sentido que entende, sim, o sistema neoliberal e que pretende que esses valores neoliberais resistir contra esses valores, porque são eles que sustentam o sistema de pressão contra as identidades. Dê o like e compartilhe. Em breve, edição em livro.